interessante que quanto mais a gente estudar as Escrituras, mais nós vamos ficar sólidos e seguros quando Deus falar alguma coisa com a gente compreende melhor. A importância de uma aula como a de hoje, que vai ser uma aula praticamente histórica, quase que eu vou estar falando do que está ao redor do texto, é para que a gente entre melhor na história, para que a gente compreenda melhor o texto, para então, a partir dali, poder tirar lições boas e maravilhosas. Na aula de hoje, nós vamos continuar a segunda viagem apostólica de Paulo. O que nós vimos dessa viagem até aqui? Nós vimos que Paulo atravessa toda a região antiga, atual Turquia, né? Mas ele passa ali pela região da Galácia, depois eles passam para aquele momento que eles achavam que estavam sem direção, chegam até Troade, e Paulo tem uma visão dizendo, passa na Macedônia, vamos estudar muito sobre a Macedônia hoje, passa na Macedônia e nos ajude. Paulo então viaja, passa ali pela Samotrácia, chega em Neápolis, sobe para Filipos, e lá em Filipos aquela experiência toda de Paulo ir à beira do rio, evangelizar algumas mulheres que lá estavam, Lídia se converte, vimos Paulo indo para aquele momento de reunião e aquela moça possessa por um espírito que ficava falando verdades acerca de Paulo, e Paulo repreende aquele espírito. Já estudamos tudo isso. Há um tumulto por causa disso, porque as pessoas perderam dinheiro, porque manipulavam aquela situação. Paulo na prisão, juntamente com Silas, cantam, tem um terremoto, eles são livres dali. Depois passam de novo com a igreja, se reúnem com a igreja e seguem viagem para Tessalônica, que é onde nós vamos estudar hoje. Mas antes de estudar sobre Tessalônica e o tempo de Paulo em Tessalônica e Bereia, que é o que praticamente nós vamos estudar hoje, vamos compreender algumas coisas. Por exemplo, você já ouviu falar sobre Império Grego? Você já ouviu falar sobre Império Macedônico ou Macedônio? E já ouviu falar, talvez, sobre o Império Helenista. Eu queria só te dizer que todas essas palavras se referem à mesma coisa. Mas por que esses três nomes? Por exemplo, por que a gente sabe que era o Império Grego que se expandiu na Terra através de Alexandre o Grande, mas Alexandre era inicialmente rei da Macedônia e que a cultura que se expande, que a gente chama às vezes de cultura grega, na Bíblia mesmo é chamada de cultura helenista ou os helenistas. Por que toda esta mistura de palavras? Só para a gente estudar um pouquinho de história, o que hoje nós conhecemos como gregos é uma mistura de diversos povos que habitavam na região. Então nós temos os aqueus, os jônios, os dóricos, você tem até hoje aqui em São Paulo os dórias, e as tribos áticas. E naquela obra Odisseia lá do Heródoto, conta a história daquele que seria, assim como Abraão é para os povos árabes e judeus, da mesma forma este Heleno é uma espécie de pai de todos, como se tudo tivesse iniciado através desse Heleno, que é uma figura lendária, que possivelmente tenha existido, mas é uma figura lendária. Então, todos se consideram helenos, todos esses povos menores também se consideravam helenos e habitavam naquele lugar. Aquele lugar, então, passa a se chamar Grécia, e a Grécia, que já existia há muito tempo, para você ter uma ideia, Atenas começa a ser habitada, se tem referências de escavações em Atenas, em 3000 a.C. Você vê isso lá naquele nosso primeiro mapinha que tem, aquele mapa cronológico nosso, que já aparece Atenas ali. Aí você tem os micenas, você tem vários povos que habitaram aqueles lugares e finalmente esta guerra que havia, ou essa cisma que havia entre jônicos, dórias e alguns outros, que mais tarde ganharam outros nomes pelas cidades que foram sendo fundadas, sendo as duas principais a cidade de Esparta, mais ao sul, e Atenas, mais ali ao meio, né? Então, entre 490 e 479, antes da Era Comum, eles começam a receber uma pressão muito grande
da Pérsia. Eu estou pulando aqui um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa antes aqui para vocês, desculpe, eu estou indo direto aqui na minha aula e acabei pulando algumas coisas. Hoje nós vamos estudar, deixa eu botar aqui um mapa cronológico, nós vamos estudar hoje esse tempo histórico, quando Paulo começa a escrever as suas cartas. Na verdade, os primeiros textos do Novo Testamento, que é a carta aos Tessalonicenses, aparece agora, que como está nesse mapa cronológico aí para nós. Logo depois, você tem um outro mapa onde eu mostro a ordem dos textos bíblicos que foram escritos, e você vê que eu só queria saber, sai na minha esquerda ou sai na minha direita? Eu quero entender. Sai para cá. Tá bom, vamos ver. Vê se eu estou apontando certo, tá? Tem hora que tem que dar isso, porque eu não tenho essa referência que vocês estão vendo aí. Então, você vai ver as cartas aqui que são escritas no Novo Testamento, os textos do Novo Testamento, onde aparece como ordem, as primeiras que aparecem é Tessalonicenses. Nós vamos estudar isso hoje. Então, hoje nós estudando aqui a segunda viagem apostólica de Paulo e já emendei no assunto os gregos e a Macedônia. Deixa eu mostrar um pouquinho um mapa aqui para vocês. E nesse mapa você vê aqui em laranja o Império Persa. E o Império Persa que tentou atacar a Macedônia, não é? Perdão, tentou atacar a toda essa região, que não tinha nome essa região, era a Grécia, né? Mas cada lugar tinha um nome diferente. Então, quando eles tentam invadir, porque eles queriam tomar o domínio ali do Mar Egeu, eles começam a receber resistência ali, principalmente daquele povo mais forte, que era o povo que estava ali ao sul. Muito bem. Os gregos se uniram e tiveram as guerras, que tem um nome estranho para nós em português, chamadas guerras médicas. Não tem nada a ver com médico, tem a ver com Média, porque o Império Persa era chamado de Império Medo-Persa, o Medo ou Média era o nome da região. Então, os persas atacaram em diversas batalhas, né? Foram diversas batalhas tentando dominar aquela região e sofreram forte resistência. Por exemplo, primeiro, em 490, a gente tem a chamada Batalha de Maratona. Na Batalha de Maratona é até interessante, porque até hoje você fala uma maratona, né? Maratona é o que é? Uma corrida de 42 quilômetros, isso que é uma maratona. Por que isso? Porque nessa guerra, quando os exércitos que estavam em Maratona, que é o nome da cidade, né, resistiram e venceram os persas, aqueles que sobraram dos persas voltaram para os seus navios e fugiram, mas isso que eles fugiram, eles entenderam, possivelmente eles vão lá em Atenas atacar Atenas. Então o rei deu uma ordem para alguém que era, além de soldado, ele era uma espécie de correio do rei, chamado Filípides. E esse Filípides fez uma corrida de 42 quilômetros sem parar até Atenas, para avisar a cidade que os persas tinham fugido, que eles tinham ganho a guerra e que possivelmente os persas tentariam invadir também Atenas. Então Atenas se prepara com relação a isso, fecha os portões da cidade e se arma, mas foi avisado por esse tal de Fidípides, na verdade, Fidípides. 10 anos depois, os persas tentam novamente uma invasão ali naquela região. E essa batalha ficou chamada como Batalha de Termópilas. Essa Batalha de Termópilas é uma batalha que você conhece talvez por causa da história de Leônidas e os 300 de Esparta, que na verdade morreram ali naquela guerra, naquela batalha, mas venceram a guerra de um modo geral, porque foi uma resistência que eles fizeram heróica num determinado ponto para enfraquecer a entrada dos persas por ali.
Os persas tentaram, deram a volta, dominaram uma região chamada Beócia, e quando eles foram atacar Atenas, Atenas já estava preparado para isso, evacuaram a cidade e depois eles não perceberam, quando entraram nos barcos, todo o exército estava em Samotrácia, aquele lugar que Paulo também passa, e ataca nessa tal chamada Batalha de Samotrácia. E Salamina, né? Samotrácia, Salamina ali, atacam por ali e vencem novamente os persas. Então, mais uma vez, o Império Persa, que era enorme, o rei nesse tempo era Xerxes, citado também no livro de Esther, tinha muito mais soldados do que os gregos, mas a estratégia de guerra dos gregos, mais uma vez, venceu. Essas eram as chamadas guerras médicas. Muito bem, a Grécia tendo sido intransponível, né, para os persas, manteve-se. Os persas desistiram de dominar ali a Grécia, não conseguiram vencer e dominar a Grécia, tiveram uma ou outra vitória em batalhas, mas não da guerra em si. E finalmente, sem os persas, ficaram cismas das suas assim chamadas batalhas. Porque em algumas vezes os de Atenas foram sozinhos e não chamaram os de Esparta, outras vezes chamaram e os espartanos demoraram para ir, ou houve situações em que os espartanos foram, chamaram os de Atenas e os de Atenas não foram, enfim, ficou cisma entre eles, porque eles também eram de povos de origem diferente, só estavam unidos ali por estarem todos, vamos dizer assim, no mesmo país, na Grécia. Eram, na verdade, tudo cidades e estados independentes, mas começaram a fazer ligas entre si, porque havia uma cisma, principalmente de Corinto com Grécia. Quiseram até colocar um muro, por você ter uma ideia, na época que ainda a Pérsia estava invadindo, queriam fazer um muro de proteção entre Corinto e o restante da Grécia para cima, que é a região de Atenas, para que eles pudessem, assim, tipo, entrega Atenas para a Pérsia que a gente se vira para o lado de cá. Enfim, esta região de Atenas passou a ser chamada, fez uma liga entre várias nações e passou a ser chamada Liga de Delos. E Corinto se uniu juntamente com Esparta, liderado por Esparta, fez a Liga de Corinto. A guerra entre esses dois se chamou a Guerra do Peloponeso. Então, nós temos aí algumas figuras, eu acredito até que a gente tem figura desta região hoje. Aqui temos a figura de Termópilas, que é onde teve essa batalha final de Leônidas, né? E depois temos aí a Liga de Delos, a Liga de Corinto, e nessa região nós temos essas batalhas. Muito bem. Atenas tinha uma maneira de ser que eles valorizavam a sabedoria, valorizavam a filosofia. Atenas era governada pelos chamados democratas, que eram uma espécie de juntar os mais inteligentes e nobres da cidade para decidirem junto o que iriam fazer pela cidade. Lembrando que era uma cidade-estado, então era uma nação independente a cidade. Já Esparta se organizava na base da força militar. Quando eles fizeram essa guerra contra Atenas, os espartanos se uniram com os persas para atacar Atenas, para você ter uma ideia. E aí vencem a guerra, mas toda a região fica arrasada. Economicamente gastaram muito para a guerra, tanto como defesa como por ataque. E depois de, embora ganhe a guerra por Esparta contra Atenas, você tem ali a região totalmente empobrecida e destruída. E aí é o que acontece. Uma região um pouquinho mais para cima, chamada Macedônia, nós temos um mapinha aí, logo em seguida, a Macedônia não se une a isso tudo, ficando independente desse tempo todo. Embora ela tinha ligações com um dos lados, ela não entrou para a guerra, o que significa que eles estavam muito fortalecidos.
O rei Filipe II, então, da Macedônia, começa, aproveitando que as cidades estavam todas enfraquecidas, começa a invadir e dominar, ampliando o seu império. Dessa maneira, Filipe II acaba dominando toda aquela região. O filho de Filipe II é bem conhecido de todos nós, Alexandre o Grande. É quem assume o trono depois de Filipe II e acaba governando toda aquela região. Alexandre o Grande, depois de ter conquistado toda a Grécia, utilizou todas as táticas de guerra, tanto dos espartanos como a inteligência dos atenienses, juntou tudo isso e começou a fazer novas táticas de guerra, o que foi fazendo? Ampliando aquele império macedônico ou império grego e acabou dominando uma boa parte, se tornando um dos maiores impérios mundiais. Para você ter uma ideia, chegaram até na costa da Índia, para você ter uma ideia, que dominaram tudo. Dominaram o Egito, por exemplo, os faraós do Egito, eles dominaram tudo ali. Ficou enorme esse império de Alexandre o Grande, que morreu com 33 anos de idade. Só para você ter uma ideia, ele era novo ainda quando ele assumiu o reinado. Muito bem. A Macedônia antiga é essa das guerras, dos seus territórios, e hoje essa Macedônia, a Macedônia antiga, é uma parte da Grécia, hoje, né, do país de hoje, da Grécia. Agora, existe um país hoje no mundo que se chama Macedônia. Quando teve a divisão da Iugoslávia, em 1991, uma parte da população que muitos anos atrás havia sido do Império Macedônico, se consideravam macedônios, né? Eles quiseram assumir uma nação e chamaram essa nação de Macedônia. Só que o direito de uso desse nome pertencia à Grécia, e a Grécia não autorizou. Foi um problema junto às Nações Unidas e tudo mais. Para você ter uma ideia, em 2019 agora, é que finalmente assinaram um acordo com a União Europeia e formaram a chamada República da Macedônia do Norte, que vocês estão vendo aí a diferença. Aquela região verde que está ali no mapa é a região que antigamente se chamava Macedônia, e essa Macedônia do Norte é hoje um país que existe nos nossos dias, mas a Macedônia que nós vamos referir na Bíblia, ela faz parte ali da Grécia de hoje. Nos tempos de Paulo, a Macedônia ela era apenas uma província do Império Romano. Nós temos um mapinha aí agora também do Império Romano, e você vai ver aí dentro desse mapinha as diferentes regiões. Então, você vê muito esses nomes no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, né? Por exemplo, passa na Macedônia e nos ajuda, era esta região. Mais adiante você ouve, os da Acaia. Então a gente sempre fala, olha gente, Acaia é a Grécia. Então Atenas, Corinto, tudo ficava nessa região chamada Acaia nos tempos dos romanos. Muito bem. Esse é o pano de fundo histórico e geográfico dos textos que a gente vai começar a ler a partir de agora. Eu quero começar lendo aqui o texto de Atos 17, de 1 a 9. Vamos lá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Já nós vamos ver essas cidades e essa estrada, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclama é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Note, alguns dos judeus, muitos gregos e mulheres gregas também. Então tinha mais gregos do que judeus, rapidamente por cima nessa narrativa. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos
dentre os desocupados e, com a multidão, incitaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns dos outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. E aí eles falam qual que é essa acusação. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. E então receberam, Lucas resume a história, óbvio, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Vamos explicar um pouquinho aqui o texto? Eu vou voltar lá no início do texto, é citado sobre as cidades de Anfípolis e Apolônia. Anfípolis e Apolônia ficavam numa estrada, havia uma estrada que ela passava desde lá. Sabe quando Paulo aporta em Neápolis, nós vimos na aula passada, e sobe para Filipos? Pois bem, ele entrou numa estrada chamada Via Ignácia, ou Ignácia, ou Inácia, se assim você quiser, tá bom? Então, aí tem uma figura da Via Ignácia, ou Inácia, podemos chamar assim, e aí nós vamos ampliando para você ver melhor. Aqui está, você nota primeiro, nessa primeira figura, você vê que ela pega desde lá de Bizâncio e ela vai emendar lá no mar, um caminho pelo mar, e tem uma estradinha amarela lá, que é a Via Ápia, que é a via que liga até Roma. Essas aí são estradas romanas. Na segunda figura, que você vai ver ela um pouquinho mais ampliada, você vê aqui melhor esta região, e dá para você ver o caminho que Paulo fez. Vamos ampliar na terceira figura, que a gente amplia um pouquinho mais, e você consegue enxergar aqui Filipos, daí ele passa por Anfípolis, não aparece a cidade de Apolônia, e finalmente Tessalônica. É até aí. Nós temos uma figura que é uma foto de hoje do que restou ainda dessa via, a Via Ignácia, e aí você tem uma figura por como era essa estrada, que algumas delas eram tão bem feitas, para você ter uma ideia, que está preservada até hoje, trechos dessa estrada. Muito bem. Então a estrada ela passava por Anfípolis. Anfípolis significa, anfi vem de ambos, né? A palavra ambos, nossa, é anfi, e polis é cidade, porque tinha um rio que ele abria e a cidade ficava ali, o centro da cidade ficava no meio, e toda a cidade ao redor. Como a palavra também é usada como ao redor ou em volta de, acabou ficando a cidade em volta de, né? Essa ideia que ficou o nome de Anfípolis. Anfípolis ficava mais ou menos 50 quilômetros, 48 quilômetros de Filipos. Aí você andava também a distância entre Anfípolis até Tessalônica, e no meio tinha essa pequena cidadezinha no meio que era chamada de Apolônia. Tinha duas cidades só ali naquela região que chamava-se Apolônia. Tinha outra lá naquela Via Ignácia, você vai ver lá no canto sentido Roma, você vai ver uma outra Apolônia lá, mas não é aquela lá não, tá? Tanto que alguns chegam a colocar que talvez nos primeiros escritos de Lucas tivesse escrito que Paulo pegou a estrada de Anfípolis a Apolônia e parou em Tessalônica. Alguns colocam dessa maneira, mas não é não. Realmente havia, tem uma menção, Plínio Velho, por exemplo, que foi um grande escritor da época, chegou a narrar que existia essa cidadezinha chamada Apolônia e que hoje não tem mais nenhum vestígio dela. Finalmente Paulo chega em Tessalônica. Vamos ver um pouquinho de Tessalônica aqui antes da gente voltar no nosso estudo do texto. Tessalônica, eu quero mostrar um mapa aqui para você ter uma ideia de todos esses lugares. Então, Paulo passa lá por Filipos e Neápolis, depois ele vai até Tessalônica e Bereia, e mantenha em mente que depois ele vai lá embaixo, que você está vendo no mapa,
Atenas e Corinto. Né? Ele vai para aqueles lugares onde nós vamos terminar a aula hoje, embora eu não vou entrar em detalhes sobre a estadia de Paulo em Atenas e Corinto, que faz parte das próximas aulas. Mas essa história de hoje se passa por esses lugares. As fotos que nós temos de Tessalônica hoje, eu vou mostrar algumas aqui, só para vocês terem uma ideia, uma cidade dos nossos dias, uma foto dos nossos dias. Você tem tanto a cidade central como essas figuras de ruínas, lugares bonitos, como você vê, por exemplo, castelos, que são mosteiros, igreja, né, por exemplo, que tem aí em Tessalônica, dizendo que tenha sido nesse lugar que Paulo tinha iniciado, né, a obra, e você tem também um convento, né, um mosteiro que fica ali em Tessalônica, beira-mar, um lugar lindíssimo. Né? Muito bem. Quando Paulo chega nessa cidade de Tessalônica, ela tem esse nome porque foi homenagem com um general lá de Alexandre, ainda o Grande, quando ele dominou essa cidade, colocou o nome da esposa dele. Tessalônica era o nome da esposa dele, que era irmã de Alexandre. Era a maior cidade da região. E, sendo a maior cidade da região, tinha ali uma grande comunidade judaica naquele lugar. Portanto, tinha uma sinagoga. É interessante que alguns escritos antigos colocam um artigo definido antes da palavra sinagoga. Os gregos não usavam artigos definido ou indefinido na maioria dos seus textos, mas alguns manuscritos antigos, né, dos textos do Novo Testamento, colocam que Paulo foi falar na sinagoga, ou seja, dando uma ideia de uma sinagoga muito especial, principal. Certamente era a sinagoga mais importante de toda a região. Então, Paulo, isso talvez explique o porquê que o texto simplesmente fala que Paulo passou rapidamente por Anfípolis e por Apolônia. O motivo deve ter sido que não havia sinagogas judaicas naqueles lugares, não encontrando judeus. Ele sempre começava a sua evangelização onde havia judeus, por várias razões. Qualquer teólogo levanta essa questão e estão de acordo. Primeiro, por honra, porque o evangelho começou pelos judeus. Tem a situação também que Paulo tenha começado sempre evangelizando os judeus, porque Jesus tinha dito, por exemplo, numa das frases de Jesus foi: vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então começou a evangelizar sempre os judeus primeiro. E o terceiro, que é o mais provável, é que era muito mais fácil se falar do evangelho com o judeu, principalmente o judeu religioso, que já conhecia o Antigo Testamento, já estava aguardando o Messias, já tinha uma iniciação nas Escrituras Sagradas, do que um povo que tinha outros costumes, outra moral, né? Outros valores. Então ele sempre começava através de uma sinagoga judaica, na sua maioria das vezes começou dessa maneira. A igreja em Tessalônica, então, ela começa com alguns convertidos judeus, lá dessa sinagoga, muitos gregos e muitas mulheres da alta sociedade. É interessante, por que a Bíblia fala que eram mulheres da alta sociedade? Por uma razão. Entre os gregos, as mulheres da alta sociedade, elas tinham um valor diferenciado, porque elas estudavam, sabiam ler e escrever, portanto, podiam participar das decisões, porque isso era obrigatório. As pessoas iletradas, mesmo homens que eram iletrados, que não estudavam, eles não poderiam participar das decisões da polis, da sociedade. Quando a gente fala de democracia hoje, né? Democracia é a lei do povo, né? Nós falamos, por exemplo, nós imaginamos democracia como nos nossos dias. Todo mundo tem direito a voto. Naquele tempo, os gregos, que são os inventores da democracia, não era todo mundo que tinha direito a voto. Eram apenas os nobres, eram apenas aqueles que sabiam ler, sabiam escrever, portanto, sabiam história, filosofia e sabiam tomar as melhores decisões. Então, essa era a gestão dessas polis, essas cidades. Por que polis? Porque é diferente. Quando a gente fala cidade hoje, a gente pensa uma cidade dentro de um estado, dentro de um país. Naquele tempo, as polis eram cidades independentes. Elas tinham seu próprio governo e não estavam sujeitas a país nenhum. Elas eram o país, né? Então,
É por isso que o texto, quando fala mulheres da alta sociedade, está querendo dizer, eram mulheres que não eram esposas, porque muitas vezes assim, é a esposa do judeu. Quando ela é uma esposa de um judeu, normalmente não estudava e não conhecia a lei, porque os judeus religiosos não ensinavam isso para as mulheres. Mas quando se fala de mulheres gregas que eram da alta sociedade, é porque elas eram instruídas e participavam de decisões, e algumas delas até tinham posições, poderiam exercer posições políticas, por exemplo, assim eram dentro das sociedades gregas. Bom, os judeus ficaram morrendo de inveja, porque os caras estão ali há anos e não atraíram os gregos, e no entanto chega esse Paulo com esse negócio novo, com essa seita que era visto assim, os cristãos para os judeus, né? Os judeus olhavam os cristãos como uma seita dentro do judaísmo, e leva uma turma toda com eles, e Paulo começa a ensinar muitas vezes fora agora da sinagoga também. Então, o que eles fazem? Eles contratam algumas pessoas, por isso são mercenários que eu chamo, gente que estava ali desocupada, dou uma grana para você, você faz um tumulto e tal, e fizeram um grande tumulto na cidade. Qual era o problema disso tudo? Roma costumava agir com muita austeridade quando tinha tumulto na cidade. Você vai ver isso, por exemplo, na cidade de Éfeso, quando o escrivão da cidade, que seria um dos importantes da cidade, manda parar aquele ajuntamento todo e falou, se vem aqui os soldados da guarda romana, não tem razão nenhuma da gente estar fazendo esse ajuntamento todo aqui. Tem tribunais, mandam para os tribunais, se tem alguma coisa contra eles, manda para o tribunal, os tribunais vão julgar e vão decidir o que fazer. Não pode ter tumulto, Roma não permitia isso. Se isso acontecesse, tinha multas para a cidade, tinha os impostos subiam para todos, muitos dos líderes eram destituídos por Roma. Roma deixava a cidade se autogovernar, elas eram cidades independentes, cidades livres. No entanto, elas estavam sujeitas à lei romana. E isso que acontecia ali. Então, quando teve o tumulto, por isso que diz que as pessoas, até no texto, eu quero lembrar a palavra que ele usa aqui no texto, quer ver? Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, na última parte do versículo que lemos, ficaram agitados, né? E aí, mais adiante, diz Lucas resume, dizendo que receberam de Jasão e dos outros fianças estipuladas e os soltaram. Ou seja, isso ia chegar nos ouvidos da liderança romana, mas eles disseram, olha, quem promoveu o tumulto, quem causou o tumulto, foi julgado, pagou fiança e aqui vai o dinheiro para Roma e aqui entre nós está tudo resolvido. Bom, é isso. Então, a cidade ficou nesse tumulto todo e aí quando perceberam que a coisa estava muito perigosa, que queriam levar Paulo para lá, eles esconderam Paulo e secretamente enviaram Paulo para um outro lugar, ou seja, deram um jeito de Paulo ir lá para Bereia. Nessa igreja de Tessalônica, foi uma igreja muito bem fundamentada. Paulo passou um bom tempo ali com eles. Aqui no texto dá a impressão que são só 3 semanas, mas não é. No auge de tudo foi quando ele ensinou na sinagoga, mas você nota que Paulo teve algum tempo lá, tanto que lá em Atos 20, versículo 4, aparece Aristarco e Secundo, como talvez 2 grandes líderes que surgiram dentro da igreja de Tessalônica e que agora já faziam parte da equipe apostólica de Paulo. Muito bem, os irmãos resolvem enviar Paulo e Silas para Bereia, diz aí o texto, e eu vou ler com vocês, Atos 17, de 10 a 15. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral,
mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Deixa eu te abrir um pouquinho aqui como é que é a cidade de Bereia. Bereia, que hoje é a cidade de Véria, né, na Grécia. Deixa eu mostrar aqui algumas figuras do local. Aqui está quase que uma vista aérea aqui de Bereia hoje. Tem aqui uma vista noturna também da cidade, muito bonita. Agora, as ruazinhas de lá, talvez te lembre um pouco a Itália, mas essa região ela é assim, montanhosa, tem os morros, as ruazinhas bem estreitas, porque são ruas muito antigas, né? E as casas que ao longo dos anos são reformadas. Normalmente a parte de baixo das casas são todas de pedra e em cima elas são construídas, permanecendo assim uma mistura de gerações aí. Muito ao redor da cidade também, você tem um rio enorme, lindíssimo, e uma paisagem verde toda ali ao redor. E ela é famosa no seu comércio de pêssego. Dá uma olhadinha a essas figuras que eu acho assim lindíssimas. Lembra a plantação de cerejeira, né? Mas são pêssegos e aí você tem as fazendas de pêssego que assim, numa determinada época do ano, quando eles florescem, fica assim algo lindíssimo, 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 lembrando, por exemplo, as plantações de cerejeiras ali do Japão. Mas, voltando à nossa história. Bereia, então, eles seguiram aquela mesma estradinha que nós falamos, aquela Egnátia, né? E, de acordo com o escritor da época, Cícero falava que ela ficava um pouquinho ali afastada da estrada, ou seja, saíram da estrada, desceram ali para a cidade de Bereia, tinha ali também uma colônia judaica. Paulo passa ali um tempo ensinando, e é dessa cidade que sai também um dos companheiros de Paulo, até nas cartas, ou melhor, ali em Atos, né, citado de Sópatro, por exemplo, era um dos líderes de Bereia, que começa a acompanhar depois Paulo nas suas viagens também. Aqueles invejosos lá de Tessalônica vão para Bereia causar tumulto ali também. E ali, aqueles irmãos daquela igreja recém-nascida, poucos meses ali de existência, aqueles irmãos acabam encaminhando Paulo primeiramente para o litoral, provavelmente uma cidadela, né, uma cidade portuária chamada Dium, e ali embarcam Paulo até Atenas. É interessante que eles acompanharam Paulo, foram com Paulo até Atenas, mais ou menos assim, por segurança, nós vamos viajar junto com você, nós vamos seguir, porque eles achavam que Paulo estaria ameaçado de morte o tempo todo. Quando chegaram lá em Atenas, Silas e Timóteo ficaram em Bereia, de acordo com o texto, e Paulo então ele resolve ficar sozinho em Atenas, depois de algum tempo lá, já bem estabelecido, e orienta aqueles irmãos que foram com ele de Bereia até Atenas, falou, vocês voltam lá para Bereia, instrua Silas e Timóteo para que eles possam vir ter o mais rápido possível comigo, que aqui em Atenas está tudo ok. Bom, nós vamos saber mais tarde, porque Paulo fala isso lá em 1 Tessalonicenses 3, que ele pede para Timóteo ir novamente para Tessalônica e para ver como é que estava a igreja. E isso aconteceu. O que a gente não sabe é se os irmãos chegam lá, Silas e Timóteo voltam lá para Atenas, vão até Atenas, até Paulo, e Paulo dali envia para Tessalônica. Mas o mais provável é que não seja isso que aconteceu. O mais provável é que esses irmãos voltam lá para Bereia, em Bereia instruem Timóteo, olha, Timóteo, Paulo pediu para você ter o mais rápido com ele, mas antes, passa lá em Tessalônica e veja como é que está a igreja e mande notícias para Paulo. Timóteo vai, passa um tempo em Tessalônica, ministra ali a igreja e finalmente ele volta para estar com Paulo. Mas ele, procurando Paulo, vai encontrar Paulo lá em Corinto, também ali na região da Acaia. Paulo, depois de pregar em Atenas, que vai ser uma próxima aula nossa, numa das próximas aulas eu vou falar sobre Atenas, depois de pregar em Atenas, ele vai para Corinto, em Corinto ele conhece Áquila e Priscila, começa a trabalhar em Corinto, como fazendo tendas, permanece um tempo longo em Corinto,
E aí Timóteo finalmente o encontra em Corinto e dá notícias da igreja de Tessalônica. Quando Paulo recebe notícias lá dos irmãos de Tessalônica, como eles estavam, ele escreve uma carta para eles. Gente, eis aí o primeiro texto que vem compor mais adiante o Novo Testamento. É importante a gente saber disso e desse contexto todo, porque, diferente do que muita gente pensa e às vezes lê a Bíblia como uma espécie de livro mágico, como se o livro tivesse caído dos céus, ou como se os seus escritores, assim como no Antigo Testamento, né, como se os seus escritores recebessem uma espécie de possessão do Espírito Santo e ali começassem a escrever o texto, não é assim que se dá. Paulo, estando em Corinto, recebe notícias da igreja de Tessalônica, estava muito ansioso por ter notícias ali dos irmãos, e porque Paulo se apaixonou por aquele povo, dá para notar isso nas cartas, né, que Paulo escreve, e nesse momento em que ele escreve a carta, veja bem como que é feito. Eu já disse isso aqui numa aula. Paulo vai ditando a carta e provavelmente pode ter sido Epafrodito ou algum outro, era quem de fato escrevia ali a carta que Paulo ia ditando. No final da carta apenas que Paulo assina alguma coisa. Por que razão? Paulo está ruim das suas vistas, não teria condições de escrever uma coisa daquela, tanto que numa das cartas ele fala, olha com que grandes letras vos escrevi, por exemplo, como é naquele caso da carta aos Gálatas, mostrando que ele realmente estava ali com dificuldade. No final ele põe uma saudação de próprio punho, como em algumas cartas ele assim o fazia, até para assinar praticamente aquela carta. Então, quando Paulo escreveu, veja bem, ele já tinha algo em mente, ele já tinha estado lá, ele tinha recebido uma comunicação dos irmãos e então ele escreve uma carta. É interessante a gente notar isso porque às vezes a gente pensa que nas cartas tem tudo. Não, não é. As cartas mostram como é que era a vida comunitária da igreja. Nós estamos pegando uma correspondência no meio do caminho, nós estamos interceptando um e-mail, né? Sem ter noção de como foi de fato a estadia de Paulo lá com eles. Tanto que numa das cartas, acho que é na segunda carta de Paulo, em que ele mesmo fala que isso eu já ensinei quando eu estava aí com vocês. Pronto, você não sabe o que foi que ele ensinou quando estava lá com eles. Porque ele falou, você já sabe o que eu ensinei, eu só estou aqui confirmando tudo mais. Então, a gente não tem detalhes, alguns detalhes assim. Bom, anos mais tarde, essa carta, obviamente, vai para a igreja de Tessalônica, ele pede que essa carta seja lida para todos os irmãos. Então, note, as cartas eram escritas para ser lidas em público. Então, é por isso que a gente chama de carta. O nome correto para esse tipo de literatura chama-se epístola. Então, epístola e carta não é a mesma coisa. Carta é o que a gente escreve hoje em dia, o que escrevia pelo menos, né? Epístola é algo que você escreve para ser lido em público para que as pessoas compreendam. É isso. Então, Paulo escreve essa epístola, pede que seja lido para toda aquela congregação, lembrando que toda a congregação não é uma reunião como nós temos hoje, provavelmente várias casas, de várias cidades ao redor também, porque certamente foi crescendo, e é muito provável que esta mesma carta de Paulo também tenha ido lá para Bereia, não é? Que era ali muito próximo. Outros grupos menores da igreja que vai surgindo mantiveram cópias dessa carta, por isso a carta vai sendo feita cópias e mais cópias e mais cópias e mais cópias. Muitos anos depois que Paulo já tinha até morrido, né? Já estava morto, você vai notar, puxa, os irmãos têm uma carta que aquele apóstolo escreveu, e aí copia-se para outras igrejas. Muitos anos depois, que nós vamos estudar isso na época que estudarmos História da Igreja, junta-se as lideranças de diversas igrejas do mundo, né, que já havia na época, aí já estamos lá no quinto século, quando percebem que em todas essas igrejas haviam essas cópias, e juntam-se e fazem então os textos chamados textos do Novo Testamento.
O primeiro texto a ter sido escrito foi isso. Antes de ter sido escritos os evangelhos, antes de ter a composição como nós temos hoje, Mateus, Marcos, Lucas, João, antes de ter tudo isso, Atos estava sendo escrito, porque Lucas está narrando as histórias de Paulo, apenas as anotações de Lucas só, não o texto, porque o texto é escrito muito tempo depois. Então, a primeira carta do Novo Testamento está aqui diante de nós, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, eu vou dar uma passagem bem rápida por cima do conteúdo dessas duas correspondências de Paulo com os Tessalonicenses, que tem uma diferença de 6 meses só entre a primeira e a segunda carta. Então, Paulo recebe as notícias dos Tessalonicenses, estava com muita saudade, muito ansioso, escreve carta para eles, diz que estava querendo ir, mas que foi impedido de ir. Ele percebeu que se ele fosse ele seria morto, então ele evita. Timóteo leva novamente essa carta, lê com toda a igreja, é distribuída entre a igreja e tudo mais, e Timóteo traz provavelmente uma correspondência dos Tessalonicenses para Paulo e as notícias através de Timóteo para Paulo. Paulo ouve tudo aquilo e escreve uma outra carta dando uma nova correção, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, quando Timóteo chega de Tessalônica, dá umas notícias para Paulo. São notícias positivas. Só tinha um problema para ser resolvido. Falou: Paulo, lembra aquele ensino que você deu para eles sobre os finais dos tempos e tudo mais? Pois é, o povo está confuso sobre isso. O caso é o seguinte: sempre que existe perseguição, desenvolve-se algumas expectativas escatológicas, uma sensação de fim dos tempos. E se usa, muitas vezes, essa linguagem dramática, ou a linguagem, como a gente conhece hoje, a linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica, ela traz uma espécie de consolo, conforto e esperança quando você pensa que está no fim dos tempos. É interessante, por vários momentos da história se pensou que já era o fim do mundo, que já seria o fim dos tempos, quando na verdade era o fim daquele mundo, né? Daqueles tempos, e não de todos os tempos. Então, diante de uma sensação de morte ou perseguição, as pessoas se preocupam muito com o Apocalipse, tanto que hoje em dia virou moda se ensinar sobre o Apocalipse bíblico, né? O Apocalipse de João, como sendo um estudo sobre os finais dos tempos. Mas a linguagem apocalíptica já é antiga. Por exemplo, eu recomendo que você, depois de assistir a esta aula, pega aqui nessa nossa playlist que tem deste canal do YouTube, e a aula de número 29, chamada O Império Grego. Nesta aula, nós citamos algumas coisas. Eu vou ler aqui agora um trecho da apostila daquela aula que diz assim: a apocalíptica é uma literatura que nasce em tempo de perseguição. Ela quer provocar resistência, coragem e esperança. Não fala do fim do mundo, mas da última etapa da história, quando a mão forte de Deus estará presente ao lado dos oprimidos para levá-los infalivelmente à vitória contra os opressores. A mensagem ela é transmitida através de símbolos e de visões. É uma espécie de literatura subversiva que, através da fé, anima os oprimidos a enfrentar o opressor na certeza de que Deus está do lado de quem luta pela liberdade. Isso está na apostila lá da aula 29, chamada O Império Grego. Muito bem. Nessa aula a gente estuda um trecho, por exemplo, um pouco do pano de fundo do livro de Daniel, que o livro de Daniel também é um livro com linguagem apocalíptica. O Apocalipse de João, por exemplo, se dá também num tempo de perseguição muito forte, a perseguição de César Domiciano, lá perto do ano 95, mais ou menos. Paulo está vivenciando um detalhe interessante. Primeiramente, tinha ali uma perseguição menor, que era uma perseguição dos judeus, né, local, sobre eles, mas ferrenha, né, perigosa. Já estava acontecendo uma perseguição dos romanos sobre os judeus,
Tanto que o texto já narrou, né, que César Cláudio expulsou os judeus de Roma. Você ouviu isso também na aula passada e vai ouvir na próxima aula, porque Priscila e Áquila, que eram moradores de Roma, tiveram que fugir de Roma, vir para Corinto por causa dessa perseguição. Você vai ver isso nas aulas posteriores. E aí é interessante, os romanos começam a perseguir os judeus e os judeus começam a perseguir os cristãos. Poucos anos, mas poucos mesmo, poucos anos depois, troca-se o César Cláudio pelo César Nero, e esse nome você conhece. E Nero fez uma das piores perseguições sobre os cristãos de toda a história. Tanto que Paulo morre, né, debaixo da perseguição, é morto debaixo da perseguição de César Nero. A perseguição de César Nero foi longa, mas tendo a sua ênfase maior quando ele até botou fogo em Roma e colocou culpa dos cristãos, mas isso nós vamos estudar ainda porque são alguns anos adiante, né? Isso acontece lá perto do ano 64, mais ou menos, nós estamos aqui no ano 52, por aí. 51 foi o Concílio de Jerusalém, 52, por aí, em torno desses anos é que nós estamos agora aqui estudando. Então, Paulo, com tudo isso em mente, começa a gerar uma expectativa, uma atitude naqueles irmãos de que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós temos que estar preparados e o fim do mundo está aí perto da gente. Pode ser, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus mesmo falou isso, que ninguém sabe o dia ou a hora. Então pode ser a qualquer momento. E impressionados que eles ficaram com o ensino de Paulo, acabaram reagindo de uma maneira muito infantil. Para você ter uma ideia, alguns irmãos pensaram assim: ora, se Jesus vai voltar, então eu vou abandonar meu trabalho, eu vou só pregar o evangelho, só vou viver na igreja, só vou meditar na palavra, só vou estar em comunhão com os irmãos, eu vou cantar, porque vai tudo acabar aqui. Ora, as pessoas começaram a viver dessa maneira e aí tem hora que o dinheiro acaba. E esses irmãos iam o quê? Comer na casa do outro irmão que ainda continuava ali com o seu trabalho. E começava a ficar pesado para a igreja uma coisa como essa. Então, as duas cartas de Paulo procuram corrigir um pouquinho esse assunto. Lembrando o seguinte, é interessante, porque Paulo ele ainda está formando a escatologia dele. Escatologia é estudo dos finais dos tempos. Paulo está ainda formando isso, tanto que nos estudos posteriores que nós vamos ler de cartas de Paulo, você vai ver que Paulo vai fazendo pequenos ajustes na sua própria escatologia. Então, esses reajustes ele vai fazendo nas cartas seguintes. Mesmo da primeira para a segunda carta, você vai ver que já tem, na primeira carta apareceu uma coisa muito iminente, mas na segunda ele joga um pouquinho mais adiante essa situação, mostrando para os irmãos: peraí, gente, não é que assim, Jesus está para voltar aí, mas não é por causa disso que você vai parar de trabalhar. Então, enquanto ele não volta, vamos fazer isso. Paulo vai corrigir essa situação emergente nos irmãos, porque isso estava causando um certo problema no meio da igreja. Então, começou a gerar nos irmãos uma seguinte questão. Provavelmente algum ancião da igreja, alguém muito querido da igreja, morreu. O que a gente não sabe é se morreu devido à perseguição. Talvez por isso Paulo estava muito ansioso. Paulo mais ou menos se sentindo assim: puxa, fui pregar o evangelho, levar boas notícias, virou um tumulto na cidade, quase fui morto, saí de lá, mas alguém de lá morreu. E aí Paulo meio como culpa, ou meio como que querendo fazer alguma coisa pelos irmãos, começa a explicar para eles agora o que o pessoal estava preocupado. Espera um pouquinho, Jesus vai voltar e nós vamos estar com Jesus. Mas e quem já morreu? Como é que acontece com quem já morreu? Então, qual é a situação daqueles que estão mortos em Cristo? Paulo, então, procura solucionar esse problema mostrando que os mortos em Cristo não estão em desvantagem, né? Porque morreram. Paulo começa a explicar isso para eles. E segundo, ele também começa a falar que Jesus vai voltar, mas isso vai acontecer de uma maneira em que todo mundo vai perceber que ele realmente está à porta para voltar. Paulo, na verdade, nesse tempo todo, ele está ainda
formando a sua escatologia. A escatologia no Novo Testamento, mais adiante nós vamos estudar isso. Eu preciso primeiro correr em todas essas cartas, né, para a gente entender, porque você vai ver que existe a teologia no início do ministério de Paulo, sobre escatologia. Depois, do meio para o final do ministério de Paulo, ele já ensina umas coisas um pouco diferentes já. A escatologia de Pedro sobre esse assunto e a escatologia de João sobre esse assunto. Então, nós vamos estudar isso bem mais adiante. Lembra-se que nós estamos no primeiro texto do Novo Testamento que começa a ser escrito. Paulo percebeu que aquele imediatismo passado por Paulo para a igreja sobre a volta de Jesus provocou que alguma parte do povo, alguns do povo daqueles novos convertidos, fosse parar em extremos. Então Paulo começa a fazer o seguinte: bom, se o pêndulo foi muito para lá, deixa eu colocar um peso para o lado de cá, para a gente encontrar um equilíbrio. Então, ao invés de Paulo continuar falando sobre a volta, ele trata sobre a volta e fala: mas gente, enquanto isso, tem coisa aqui da terra, coisa aqui para a gente viver, para vivenciar, tem o nosso dia a dia. Então, Paulo começa a narrar algumas coisas. Eu vou narrar aqui para vocês duas coisas que Paulo cita na primeira, um trecho da primeira carta, como um trecho da segunda carta, que ele tenta equilibrar esse ensino. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 em diante, ele diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. É importante esse texto, ou seja, Paulo ensinou isso para eles, mas o ensino sobre o fim do mundo ficou muito mais forte do que esse, né? A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Eu vou manter o texto aqui na tela porque eu quero repetir esse texto para vocês, mostrando. Agora eu vou comentar o texto que está aí na sua tela. Olha só o que Paulo fala: esforcem-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios. Com o texto aí na tela, presta atenção. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim para a gente, que você tem que cuidar dos seus negócios, você tem que cuidar do seu dinheiro. Vamos trazer para nossos dias hoje. Seu trabalho, você ter o seu salário, você se organizar e ter uma vida tranquila. Então, um alvo do cristão é ele saber trabalhar com o dinheiro dele para poder ter uma vida tranquila. Tem muita gente que fala: não, Jesus está voltando, isso daqui tudo vai ser consumido pelo fogo, a gente não tem que guardar nada nesse mundo. Não, tem sim, tem que guardar, tem que poupar, tem que comprar, tem que saber negociar, tem que crescer profissionalmente para se ter uma vida tranquila. Continuando, ele fala: e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Então, Paulo instruiu os irmãos a terem negócio próprio, a crescerem, a se organizarem. E ele fala: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, note, por exemplo, que Paulo está dizendo aqui que quando nós investimos nos nossos negócios, crescemos e temos uma vida tranquila, nós estamos andando de modo decente para os que são de fora. Agora, se nós formos um povo que assim, ninguém mais vai trabalhar, vamos tudo viver pela fé, tudo pelo evangelho, andando na casa dos irmãos para pegar dinheiro emprestado ou para pegar comida na casa dos irmãos, chegando bem na hora do almoço, né? Paulo está dizendo, está difamando a igreja e tornando a igreja uma sociedade repugnante dentro da sociedade, aí no caso de Tessalônica, como seria nos dias de hoje também aqui em São Paulo, né? Olha na segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 6 em diante. Paulo é mais forte aqui. Ou seja, ele recebeu notícia de Tessalônica e viu que a coisa era mais grave, então ele dá uma correção mais forte. Ele diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, ou seja, que não gosta de trabalhar, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Ou seja,
Paulo diz que há uma boa tradição que ele ensinou os irmãos a trabalhar. Ele falou, vocês receberam isso de mim. Aí ele continua, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Então Paulo tinha sua reserva, Paulo também trabalhou, Paulo proporcionou alguma maneira de se sustentar. Continuando. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, porque Paulo mesmo ensina da igreja ofertar, os dízimos e ofertas eram para isso, para sustento daqueles que pregam a palavra de Deus. Inclusive na carta a Timóteo, Paulo fala até de dobrar os honorários para que eles se dediquem à palavra de Deus, ou seja, a pessoa deve receber até mais por isso e tal. Mas Paulo disse que ele não fez dessa maneira, não que não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Aí ele continua, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, ou seja, indo só na casa do irmão, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, ou seja, gente que gosta de fuxico, fofoca e se meter na vida dos outros, já existia desde aquele tempo na igreja e Paulo diz que tem que se afastar dessa turma. No final ele diz, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Você nota aqui então uma correção que Paulo está dizendo, o povo preocupado, ai Paulo, o que a gente faz? Jesus vai voltar e estamos com medo da volta de Jesus, o que a gente faz? E Paulo fala, calma, um dia ele volta e ninguém sabe quando vai ser, então enquanto ele não vai voltar, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar. E um detalhezinho, né? Naquele primeiro texto que nós falamos, né? Você vai trabalhar, cuidar dos seus negócios para ter uma vida tranquila. Se fosse nos nossos dias hoje, teria um outro acréscimo, porque aqui ele está falando dentro da cultura grega, da cultura de Tessalônica, que era assim. Nos dias de hoje, o que você recomendaria? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vai encontrar, talvez, principalmente entre a juventude, gente que diz assim, não, eu estou apaixonado por Jesus, eu quero fazer qualquer coisa por Jesus, eu quero ir para missões, eu quero isso aqui lá, então eu não vou trabalhar, vou passar o dia inteiro na igreja, vou interceder, vou ser intercessor, orar o dia inteiro. Paulo falou, tá bom, você não quer trabalhar, mas então você não vai comer. Porque você tem que gerar o seu próprio pão. Então o que Paulo aconselharia? Você que é rapaz e moça, está me ouvindo, está apaixonado por Jesus, o que Paulo recomendaria para você? Vai estudar, vai se formar, vai crescer, vai criar seu próprio negócio, vai dar um sustento para você ter uma vida tranquila. E tendo uma vida tranquila, mostra para as outras pessoas o que é uma vida com Jesus na prática. É isso que Paulo está ensinando aqui para a gente. Então, Paulo também corrige esses que andavam de casa em casa, aproveitando-se dos irmãos. Em outras palavras, gente folgada desde aquele tempo existe. E Paulo está corrigindo isso também aqui no meio da igreja. Bom, na primeira carta, Paulo manda isso. Você vê que na segunda ele também toca nesse mesmo assunto, e de modo até muito mais amplo e muito mais direto. Por quê? Porque Timóteo vai para lá, lê essa carta com os irmãos, instrui, né, explicando cada detalhe ali da carta com os irmãos, falando, eu conversei com o Paulo, isso aqui é um resumo do que Paulo mandou para vocês, mas está aqui, prega para eles, fica ali um bom tempo com eles. 6 meses depois, Timóteo volta com Paulo, contando as notícias da primeira carta. Paulo escreve, então, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta, como a gente vê, não foi suficiente para corrigir isso. Então, Paulo, já na primeira carta, ele já está corrigindo uma certa perspectiva escatológica, né, sobre o fim dos tempos, e na segunda ele joga o horizonte um pouquinho mais adiante. Então, na segunda carta, ele tenta explicar algumas coisas da primeira carta, mas é interessante que ele faz isso apelando principalmente para algumas coisas que ele tinha ensinado presencialmente
presencialmente lá. E nós desconhecemos o que de fato Paulo ensinou ali. Eu estou vendo aqui que eu não copiei para vocês o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Espera aqui, 2 Tessalonicenses 2, 5 e 6. Eu vou ler aqui para vocês, que eu não tenho esse texto nas nossas telas, nem aqui na minha anotação. Então, eu abri a minha Bíblia aqui e estou lendo com vocês. Paulo diz assim: vocês não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, como se alguma coisa estivesse detendo Jesus de voltar, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Na verdade, ele fala assim que alguma coisa está detendo um tal de filho da perdição, queria se manifestar e está muito confuso tudo isso. A gente não sabe do que se trata isso daqui. Pode ser que Paulo estivesse falando, porque Paulo tinha conhecimento e contatos com os romanos, ele era cidadão romano. Ele esteve recentemente onde? Em Filipos. Filipos era praticamente um quartel-general, né? Ali, aquela cidade, né? Era uma frente militar avançada. Então, todas as notícias de Roma chegaria primeiro na colônia, que seria Filipos. Paulo acabou de chegar de lá. Certamente, alguns novos convertidos de Filipos era da grande guarda romana. Então, Paulo, sabendo de algumas coisas do império, percebe, está um tumulto no império, vai vir um outro imperador. Se for esse outro imperador, provavelmente ele esteja falando do filho da perdição, o homem do pecado. Alguns falam, o anticristo. Talvez Paulo estivesse falando de Nero, pode ser. E ele fala, existe algo que ainda está detendo, mas a coisa é pior do que vocês estão pensando. Paulo está prevenindo a igreja para um tempo de perseguição muito forte, e ele percebia que isso ia acontecer, né? Afinal, os dons estão em operação, ele tem o dom profético ali também em operação. Então, é muito provável que seja disso. Por quê? Hoje em dia, a gente pega textos como esse e começa a falar de um grande líder mundial que ainda vai surgir, que vai dominar o mundo inteiro, chamado o Anticristo. Quando você junta, na verdade, os textos do Novo Testamento, você vai ver que Anticristo é anticristo, contra Jesus, contra o Messias. Tudo que é contra o Messias é anticristo. João, lá na sua carta, fala do anticristo como alguém já presente no mundo. Está lá em 1 João isso. E que homem vivia desde aquele tempo até hoje? Então, você nota que, como ele mesmo diz, que muitos anticristos já têm surgido no mundo, como tem vários anticristos hoje, né, no meio da igreja. É toda a organização maligna, todos esses líderes que estão inspirados pelo diabo, fazendo coisas contra a igreja. E é interessante que no livro de Apocalipse, para narrar esses anticristos, né, ele narra, por exemplo, um deles como ele fala uma grande monstruosidade se levantando, né, contra o povo de Deus, que seria contra a igreja. Esse monstro é chamado de besta, né? Besta é um grande monstro. E ele diz assim, parece cordeiro, mas fala como dragão. A aparência é da igreja, mas a sua palavra é satânica. A sua mentalidade, a sua prática é satânica. Por isso que os seguidores desse movimento anticristo têm uma marca na sua testa, ou seja, uma mentalidade do anticristo e totalmente hedonista, vivendo para os prazeres, vivendo para si mesmo. E aí eu pego a pregação do Rui de domingo passado agora, nos ensinando sobre Caim, não é? Então, alguém que só vive para o momento e quer, naquele momento, satisfazer os seus prazeres. Por isso, a marca também na sua mão direita, que está trazendo para si tudo aquilo. É interessante notar que quando João vê a grande prostituta em Apocalipse, ele se assusta. Por quê?
porque a grande prostituta nada mais é do que a falsa igreja. Apocalipse mostra o tempo todo, não o fim do mundo, está mostrando os tempos de João, que serve para nós hoje também. Esse contraste, a igreja é a cidade santa que batalha contra a Babilônia, é a Nova Jerusalém contra a Babilônia, que é o mundo, que é o sistema anticristo. A igreja é a testemunha, mas que pode ser morta por escândalos, né? Que acontecem na praça que espiritualmente se chama Jerusalém, né? Que seja a cidade onde morreu o Senhor, ou seja, uma perversão doutrinária, Egito, né? Que fala de poder militar e força política, e você vê ali Sodoma, né? Como sendo uma completa opressão sobre o pobre necessitado e uma completa perversão nos valores morais de uma cidade. Então, é isso que mata a testemunha de Deus. Então, por isso, o tempo todo, o Apocalipse fica jogando com essas figuras de linguagem. Como é o caso, por exemplo, da noiva do Cordeiro, santa e pura, que é a igreja, mas que é contrastada com a grande prostituta, que também é a igreja que se prostituiu. É a noiva que se prostituiu. É a igreja que resolveu se casar com o mundo. Tanto que fala que com ela se adulteram os reis da terra, ali tem muito ouro e tudo mais. Ou seja, a igreja que se envolve com política, com negociação errada, com dinheiro por debaixo dos panos, com escândalos. Essa é a falsa igreja. Apocalipse está falando dos nossos dias, gente. Olha que eu nem estou ensinando sobre Apocalipse, hein? Mas Paulo está mostrando isso também nessas personagens. Só que os irmãos da época entenderam, o mundo vai acabar, vão parar de trabalhar. E Paulo fala, gente, não é isso, não é isso. Pelo fato de a gente desconhecer os detalhes do que Paulo ensinou ali, quando estava presente em Tessalônica, então as pessoas pegam e ficam fazendo mosaicos, né? E ficam fazendo esses ensinos muito estranhos, né? Como se faz hoje em dia quando se ensina sobre Apocalipse ou sobre escatologia. Quando Paulo ensina, ele utilizou o estilo, né, e o contexto do livro de Daniel. O livro de Daniel está falando exatamente sobre a perseguição, no caso do Império Grego, na época de Daniel, a perseguição do Antíoco Epifânio, que pressiona os judeus e que Daniel se mantém firme, né, quando ele estava lá, né, que não aceitou aquela cultura toda deles e ficou firme. E as profecias de Daniel mostram claramente o tal Antíoco Epifânio. Nós já estudamos isso. Quando? Aula 29. Aquela aula que eu falei para vocês estudarem. Ali a gente mostra um pouquinho essa história, a história da revolta dos Macabeus e tudo mais, e como que se deu isso, e como que o livro de Daniel relata essas coisas. Paulo está fazendo a mesma coisa, só que nós agora estamos sendo perseguidos pelos judeus e por Roma. Então, Paulo está alertando o povo e do perigo que viria, inclusive, com a ascensão de César Nero, que mais tarde se declara um deus e que estabelece o chamado culto ao imperador e começa uma das grandes perseguições na história. É muito interessante o seguinte, ao longo das duas cartas você vai ver o tempo todo Paulo chamando Jesus de Senhor, em nome do nosso Senhor, é a palavra Kyrios, em nome do nosso Kyrios, Jesus Cristo, o tempo todo o nosso Kyrios, Jesus Cristo. Por quê? Porque naquele tempo já estava sendo reavivado o culto ao imperador. O culto ao imperador dizia o seguinte, César é o Kyrios. Então, quando as pessoas diziam, César é o Kyrios, o outro respondia, sim, Kyrios é o César, né? E aí, quando chegava diante do cristão, César é o Kyrios. Ele falou, não, Jesus é o Kyrios. E aí começava essa perseguição toda. Tanto que a acusação que os judeus fizeram sobre Paulo, eles estão dizendo que existe um outro rei, um outro senhor, um outro Kyrios, que não é César. Então, é essa bagunça que eles fizeram, provocando para que os romanos agora também perseguissem os cristãos. Então, essa resistência toda, esse culto ao imperador, Paulo já existia na época de Paulo e Paulo já estava ensinando para a igreja como resistir a essa pressão toda e prevenindo, vocês vão ser perseguidos por causa disso.
Da mesma forma, hoje, irmãos, eu vou terminar, nós também, se quisermos viver de modo piedoso, nós vamos ser perseguidos. Se você não quiser fazer falcatrua, talvez você não consiga comprar e vender porque você não tem a marca da besta, não é? Ou seja, você não consegue fazer negócio lícito porque você tem uma mentalidade diferente. Domingo, na pregação do Rui, ele, por exemplo, colocou isso para a gente quando ele falou, meu irmão, quando você faz negócios como cristão, com o princípio cristão, ou você faz as coisas assim, não, cristão é domingo na igreja, levanta a mão, mas durante a semana a gente sabe como que é, né, gente? Se a gente não faz a coisa desse jeito, a gente não vende, se a gente não faz falcatrua, sabe como é? A gente tem que agradar, molhar a mão de uns políticos aí para a gente conseguir alguma coisa, se a gente não faz, a gente não consegue nada. Gente, eu já ouvi esses papos no meio de pastor, dizendo que se a gente não chamar o político e molhar a mão do político, que no caso do pastor não é dinheiro, mas é voto, que a gente não consegue algumas coisas diante da prefeitura, diante do governo do estado, hoje diante do governo federal, né? Ou como escândalos como esse que surgiu hoje, por exemplo, na notícia de hoje, mostrando aí pastores fazendo falcatrua, coisa por debaixo do pano, para pegar dinheiro do Ministério da Educação. Então, você vê aí a igreja falsa, que isso não é igreja. Essa é a igreja pervertida. Na verdade, é a igreja, mas é a igreja que está em pecado. É a igreja, mas é a igreja prostituída. O único jeito de você sair da igreja prostituída é você se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados, e se arrepender significa mudar de direção, passar então a viver uma vida santa e abandonar essa vida errada de falcatruas, de negociata e de negócios ilícitos. Então, que Deus purifique a sua igreja. E aos irmãos que pretendem viver de modo correto, saibam que quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição, diz a Bíblia Sagrada. E em Tessalonicenses termina, né, eu quero que está no final de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: o próprio Senhor da paz, o Kyrios da paz, dê a vocês a paz, em todo o tempo e de todas as formas. E o Senhor seja com todos vocês. E todos os alunos dizem amém. Vou agora aqui para as nossas perguntas e começa assim. Algumas perguntas são longas, então eu vou lê-las. Marco Aurélio está perguntando: Anésio, Atenas com certeza foram um grande desafio para a igreja primitiva, pois inegavelmente a cultura e sabedoria herdada pelas escolas de filosofia tornou aquele povo extremamente crítico. Acredito que Paulo foi escolhido pela condição cultural que obteve em Roma, associada com a capacitação do Espírito Santo a pregar aquele povo. Deus capacita Paulos para, como se figuradamente, né, Paulos no plural, para propósitos como este ainda hoje? Você mesmo respondeu essa pergunta, muito bem colocada. Na verdade, é uma colocação sua aqui, muito bem colocado, Marco. Marco, eu acredito o seguinte, que nós temos diversos tipos de pessoas, nós temos diversos tipos de compreensões, e a nossa sociedade ela é extremamente ampla. Então, nós precisamos daqueles pregadores simples, em que usa uma linguagem bem popular e bem simples para atingir pessoas também culturalmente, estou falando, né, simples, onde facilita a comunicação e a identificação daquelas pessoas. Da mesma maneira, para atingir pessoas com outros níveis culturais, Deus também usa pessoas com capacidades filosóficas e tudo mais para atingir. Agora, isso não impede do Espírito Santo usar um iletrado, né, como Pedro, iletrado no sentido de não mestre da lei, não é? Ao ponto de deixar o povo admirado, né, de que ele eram homens iletrados, no caso de Pedro e João, ou como diz Paulo na carta aos Coríntios, que Deus usa as coisas simples para confundir os sábios. Então, não é regra isso, mas que Deus faz isso, isso ele faz. Vamos lá. Tamires coloca assim: os medos e confusões de Tessalônica são os mesmos que Tívia, que é um testemunhal.
por crescer em uma igreja que falava de forma assustadora sobre os fins dos tempos, ao ponto de eu pensar em desistir de fazer faculdade. Você acredita que algumas igrejas fazem isso de forma maldosa, pensando em controlar os fiéis pelo medo e coisas assim? Bom, eu não sei se o fazem com a intenção maldosa, mas talvez pelo limite ou de experiência de conhecimento que eles têm com Deus, onde acham, por exemplo, que quem fizer faculdade vai se desviar do Evangelho. Foi isso, por exemplo, que meus pastores na época me ensinaram. Eu já estava envolto no ministério, já tinha feito seminário, mesmo ainda estando cursando naquele tempo a gente chamava de colegial, né? Hoje chama ensino médio, né? Nesse tempo eu já estava fazendo seminário e os meus pastores, por exemplo, falaram para mim para não fazer faculdade, porque aquilo poderia me desviar do Evangelho, ou desviar do meu chamado. Eu particularmente penso diferente disso, vai aí do entendimento de qualquer um. De qualquer maneira, eu só posso falar aqui para a nossa comunidade, para esse grupo de alunos que nós temos aqui. Minha recomendação para vocês é: estudem, estudem, estudem. E se você já fez faculdade, volte para os livros, talvez não os de faculdade, mas talvez outros livros, aprenda mais coisas, esteja sempre aberto a aprender, vá fazer cursos novos. Se você não gosta de curso, como eu não gosto de curso, eu não gosto de sala de aula, eu sou professor e não gosto de curso, mas eu sou autodidata, eu gosto de ler bastante, recomendo que você leia também, estude bastante, faça suas pesquisas, nunca pare de conhecer, cresça no conhecimento, isso vai te ajudar bastante na vida pessoal, na vida profissional, na vida relacional e vai te ajudar bastante também, até mesmo para conhecer melhor as Escrituras Sagradas. Fica aí o meu conselho. A Franciele pergunta o seguinte: Anésio, existe uma radicalidade saudável para se viver no cristianismo? Se sim, como viver isso na prática sem ser extremamente radical com os irmãos que Paulo chama, como os irmãos que Paulo chama a atenção nas cartas? Só uma explicação aqui. Esses irmãos não eram radicais, eles eram aproveitadores. Isso aqui não é radicalidade, isso aqui é gente que estava se aproveitando da situação. Eu não estou vendo aqui gente que estava sendo radical no sentido, porque radical significa ir na raiz. E na raiz do que Paulo tinha ensinado, Paulo mesmo, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, ele falou que eu ensinei pessoalmente para vocês trabalharem. Então, quer dizer, isso da mensagem de Paulo eles não pegaram. Eles pegaram o que eles quiseram pegar, então isso não é radicalidade, isso é aproveitador. Pegou o que serviu, que eles queriam que servisse, e estavam vivendo em cima daquilo. Então, é pessoa que distorceu, na verdade, com a sua prática, o ensino que fora dado ali por Paulo. A maneira de você viver uma vida radical hoje, eu diria o seguinte: há uma maneira da gente ser cristão sem ser esquisito. Há uma maneira da gente ser cristão sendo simpático, que aliás, Atos 2, no versículo 46 e 47, vai falando do povo se reunindo, louvando a Deus, e 47, contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, era um povo simpático, era um povo que atraía as pessoas, admiravam a maneira como eles viviam. Então é assim que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser simpática, carismática, viver bem. Como Paulo mesmo diz, né? Viver de uma maneira que impressione as pessoas, né? Isso que ele fala, né? Viva bem, né? É essa maneira radical. Então eu quero viver o cristianismo da melhor maneira possível. Como? Sendo o melhor profissional, sendo o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, melhor colega, o melhor dentro da minha área ministerial, e daí por diante cada um tem que ser assim, dando o melhor de si para servir melhor as pessoas. Talvez seja essa a radicalidade que a gente precisa, e viver o Evangelho mesmo, não negociar o Evangelho diante das tentações. Marcelo coloca assim: Anésio, graça e paz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala que Jesus virá como um ladrão. Já outras teologias dizem que todo olho o verá.
não estariam, na verdade, fazendo confusão com a época do milênio? Marcelo, eu só te chamo a atenção sobre o final da sua colocação. Época do milênio. Quem disse que o milênio é uma época ainda para vir, ou que vai ser 1000 anos? Porque é o seguinte, livro de Apocalipse, tudo é figurado no livro de Apocalipse. Quando chega que fala de 1000 anos, a gente acha que isso é literal. Fica aqui a pergunta, será que é isso mesmo? O que será que Deus queria ensinar através da figura que João usa de 1000 anos ali? É muito interessante. Então, deixa isso para quando a gente estiver estudando Apocalipse. Então, eu vou recortar isso e tirar essa ideia aqui que você coloca de milênio. Mas, sim, a sua colocação é muito boa. Porque na sua colocação você mostra aqui. Como é que faz? Todo olho verá, porque é texto bíblico que diz que todo olho verá, viu? E ele virá como um ladrão, e ninguém sabe o dia nem a hora. Como é que é isso? Pois é. Quando a gente estiver concluindo o estudo, veja bem, eu estou na primeira carta que cita alguma coisa de escatologia. E eu estou mostrando o contexto no qual isso foi dito. Eu vou ter que juntar esse ensino com os ensinos de 2 Pedro, com os ensinos das cartas de João, com o ensino do Apocalipse e com o ensino de Mateus 24. Então, eu tenho que juntar tudo isso para a gente chegar numa conclusão. Para a gente compreender isso, então eu vou explicar isso mais adiante. Então, me desculpa, Marcelo, não responder. Eu precisaria de uma aula toda para te responder isso. A questão é, nós vamos saber esse tempo do fim. A outra questão é, ninguém sabe. E nem se tem ideia. Então, quem deu data, quem acha que a data vai ser tal coisa, está navegando, viajando na maionese, como se diz por aí, né? Mas está fora, porque o próprio Jesus disse que nem o Filho sabia, quando estava aqui na Terra, óbvio, nem o Filho sabia. Era uma coisa reservada somente para o Pai. Vamos lá. Sebastião Peixoto diz, Anésio, teria Paulo generalizado a ideia de quem se dedicava a orar e a viver da ajuda dos irmãos, que estava se aproveitando deles? Não foi um julgamento baseado nas informações recebidas? Sebastião, Paulo não está falando daqueles que viviam do ministério. Paulo está sim falando de gente aproveitadora que aproveitava para chegar na casa dos outros, na hora da comida para comer. Por isso que ele falou, quem tem fome come em casa. Então lê a carta inteira e você vai ver que Paulo é uma distinção bem diferente. Paulo fala sobre os líderes, fala sobre honrar os líderes. Os líderes viviam sim das ofertas que os irmãos davam para eles viver, mas eles trabalhavam arduamente no ensino da palavra. Paulo chega ao ponto de dizer que aqueles que ensinam a palavra e se dedicam ao ensino da palavra são dignos de dobrados honorários, ou seja, salários dobrados, essas pessoas. Mas esses daqui não, esses daqui eram aproveitadores. Sebastião, tem tanta gente assim hoje em dia. Isso aqui não é só na época de Paulo não, viu? Tem muita gente por aí que gosta de aproveitar da igreja, gente que se aproveita de cesta básica quando não precisa, gente que mente para a igreja para pegar dinheiro, gente, não está falando de gente do ministério, está falando de gente que está ali, não, vai servir a Deus e serve a Deus e adora a Deus e quer cantar e tudo mais, mas depois vai para a casa dos irmãos para pedir dinheiro. Tem um monte disso no meio da igreja, Sebastião. Nós não podemos ser, nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então a gente tem que ser esperto, porque tem muita gente por aí que não honra o nome de cristão que tem. E são esses que Paulo está corrigindo. Lembrando que, detalhe, Timóteo também esteve lá, Silas também esteve lá, não é só uma narrativa por parte dos irmãos, assim, eles checaram isso. Tamires coloca também outra coisa aqui, já ouvi, essas perguntas aqui eu não li, tá? Então eu estou lendo aqui e respondendo de bate-pronto. Já ouvi pessoas dizerem até que a ONU é o anticristo, pois é, e já ouvi cada um, já ouvi que o Bill Gates é o anticristo, que o Papa é o anticristo, que a ONU também é o anticristo. Ou fazerem cálculos malucos de quem é, verdade, tem um monte desses. Como explicar a essas pessoas que essa visão está deturpada, já que muitas não aceitam visões diferentes? Bom, eu diria que cada um acredita no que quiser acreditar, né? Eu geralmente falo o que eu acredito. Se a pessoa quiser me ouvir, ela me ouve. Se ela não quiser, eu não fico com argumentação, não. Eu lamento, fico quieto e só mostro, às vezes, com perguntas, né? Eu vou desconstruindo isso, né? Porque
como é que a ONU não estava presente no mundo, né? E João disse que muitos antigos já estavam presentes no mundo, né? Naquela época, e não existia nem a ONU naquela época. Mas enfim, essas aí são aquilo que a gente chama de teorias da conspiração. Então existem as teorias da conspiração aplicadas na escatologia. Então você tem isso aqui também no meio da igreja. Geralmente esse pessoal que acredita nessas coisas, acredita em tantas outras teorias, você não imagina. Mas vamos lá. O Daniel Carlos diz o seguinte: boa noite, meu amigo, eu gostaria de saber do senhor se os discípulos do Senhor Jesus foram batizados e quando. Olha, interessante, o que nós sabemos é que André e João eram discípulos de João Batista, e não existia discípulo de João Batista sem batismo. O próprio Jesus também foi batizado pelo próprio João Batista. Outra coisa que nós sabemos é que os discípulos de Jesus batizavam. Tem isso num dos textos de Marcos, pode procurar na sua Bíblia, você vai encontrar. Então, você não tem a narrativa do batismo de todos eles. Mas eu acredito que fica implícito que se eles batizavam, haviam sido batizados também. No texto diz que Jesus não batizava ninguém, mas que os seus discípulos batizavam. É isso que diz o texto e é toda a informação que a gente tem. Gente querida, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que tenha despertado em vocês bastante perguntas, algumas deixadas sem respostas, porque exige de nós, como eu disse domingo, na mensagem de domingo sobre Jó, muitas vezes as perguntas são deixadas sem respostas para que a gente pense um pouco mais, reflita um pouco mais e aproveite para aprofundar mais ainda nos textos e crescer. Que Deus abençoe, boas leituras para vocês, tanto do livro de Atos quanto das duas cartas de Tessalonicenses. E de preferência, já leiam o próximo capítulo que nós vamos estudar, que é Atos 18, que vai tratar de Paulo em Atenas e depois Paulo em Corinto também. A gente vai estudar isso nas próximas aulas. Deus abençoe, até a próxima terça.